João 4, 43 ao 53. Está escrito assim: passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E assim que chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que lhe descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não vires sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Amém? Amém. Seguindo a sequência dos milagres, lembrando que João vai chamar os milagres e vai dar o nome de milagres aqui no Evangelho de João. Milagres João vai chamar de sinais. E existe um motivo pelo qual João chama os milagres de sinais. Os milagres são chamados de sinais nesse Evangelho exatamente porque eles apontam para uma realidade além de si próprio. João chama os milagres de Jesus de sinais porque esses sinais eles apontam para uma realidade que está além, eles apontam para Cristo. João foi aquele que no seu livro vai trazer muito dessa divindade de Cristo. Os milagres de Jesus têm um propósito por trás deles. Existe um propósito além do milagre, existe um propósito além do sinal. Do contrário de que muitos de nós acreditamos que o milagre tem fim em si mesmo. E o milagre mostra que um homem tem poder ou não. E o milagre mostra que uma igreja tem poder ou não. E o milagre mostra se tem atuação do Espírito Santo ou não. Na verdade, João vai falar que é um sinal porque os milagres vão apontar para algo além, para algo maior que o próprio milagre. O final do homem não é o milagre em si. E é interessante que nós vivemos a nossa vida inteira cristã querendo ver um milagre, ou querendo provar um milagre, ou querendo que Deus nos use para realizar um milagre, ou querendo que Deus faça um milagre em nossa vida. E nós até cantamos canções: faça um milagre em mim, Senhor. E na verdade, quando na verdade o propósito de Deus é que você entenda que o milagre é apenas um sinal. Ela não é a realidade de fato, que a realidade está por trás do milagre, que a realidade é maior que o milagre, que a realidade é melhor que o milagre. Muitas pessoas ficam felizes com o milagre, se contentam com o milagre, ficam satisfeitos com o milagre, mas existe algo muito melhor que o milagre. E hoje nós veremos esse segundo sinal que Jesus realiza no mesmo lugar, na Galileia. Jesus ele deixa Jerusalém, e em Jerusalém ele realiza milagre. Então nesse meio tempo aí, Jesus ele estava na Galileia, transformou água em vinho, foi a Jerusalém participar das festas que os judeus por tradição participavam. Nesse meio tempo em Jerusalém, Jesus realiza milagre, e depois ele retorna para a Galileia, e esse é o segundo milagre ou sinal que ele realiza na Galileia. Lembra que Jesus então ele sai de Jerusalém, e saindo de Jerusalém ele passa por Samaria. Passando por Samaria, Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana. Jesus não realiza nenhum sinal em Samaria, nenhum milagre em Samaria, mas diz as Escrituras que os samaritanos creram em Jesus, creram nele e pediram para que Jesus ficasse com eles. E Jesus então fica 2 dias ali em Samaria. Então quando o texto vai dizer, e passando 2 dias, partiu dali da onde? De Samaria.
Jesus então sai de Samaria e vai para a região da Galileia. Mas algo motivava Jesus, e diz o texto que Jesus sabia, já tinha testemunhado e provado que o profeta não tem honra na sua terra. Jesus era da região da Galileia, mas Jesus veio da cidade de Nazaré. E Jesus então não retorna para Nazaré. Jesus vai para uma vila chamada Caná da Galileia. Por isso ele chega, e quando esse oficial do rei vai pedir Jesus para fazer um milagre, para realizar uma cura, vai pedir Jesus socorro, ele fala assim: olha, se vocês não verem nenhum sinal, vocês não vão crer. Porque Jesus já sabia que na sua terra o profeta não tem honra. Jesus sabia que a fé deles estava fundamentada naquilo que eles tinham que ver. Eles precisavam ver para crer. E diz as Escrituras que a fé é a certeza, a convicção de coisas que não se veem. Diz o texto que quando ele chega em Caná da Galileia, nessa vila, vem um oficial do rei. E o rei aqui nesse tempo era o rei Herodes, aquele que mandou decapitar João Batista. E ele então se apresenta a Jesus. Diz o texto que esse oficial do rei sai de Cafarnaum, uma viagem de aproximadamente 30 quilômetros. Esse oficial então sai de Cafarnaum porque ouve dizer que Jesus está em Caná da Galileia, mas não só isso, ele ouve também dizer que Jesus havia realizado sinais em Jerusalém, que Jesus havia curado em Jerusalém, que Jesus havia feito milagres em Jerusalém. Então ele vai na direção de Jesus, ele viaja até onde Jesus está, porque ele está com um problema grave. Antes de entrar eu queria compartilhar pelo menos 3 verdades aqui nesse milagre. Mas antes de entrar propriamente dito nessas 3 verdades, eu queria trazer você para uma realidade que esse texto nos apresenta. A primeira realidade que esse texto nos mostra é que a posição social, que o poder econômico, financeiro, intelectual, não traz segurança nenhuma para uma pessoa contra tragédias que podem acontecer a nós. A nossa posição social, a nossa condição econômica, financeira, intelectual, não pode nos proteger das tragédias. E não pode nos impedir de sofrer com elas e de ter tristezas com elas. Esse homem era um oficial do rei, vivia na corte real, tinha posses, riquezas, prestígio, privilégios, mas isso não foi suficiente. Não foi suficiente para afastar a doença do seu lar. Não foi suficiente para tirar a angústia do coração desse homem. Essa é a primeira realidade desse texto. Ainda que as pessoas alcancem riquezas dessa terra, ainda que as pessoas alcancem posições, privilégios, prestígios, nome, fama, isso não é suficiente para impedir que a tristeza entre no seu lar, que o choro faça parte da sua vida, que a angústia tome conta do seu coração, que a tragédia assole o seu lar. A posição social não sustenta o homem diante das tragédias da vida. A segunda verdade desse texto, a título de introdução, é que esse homem aqui, esse oficial do rei, cometeu pelo menos 2 graves erros ao abordar Jesus. O primeiro erro é que ele acreditava que para Jesus curar o seu filho, ele precisava viajar até Cafarnaum. Se você observar aí no versículo, ele rogou, falou: Senhor, rogo-te, desce, antes que o meu filho morra, versículo 49. Senhor, viaja comigo 30 quilômetros, senão meu filho vai morrer. Por que esse homem cometeu esse erro? Naquela época era muito comum curandeiros naquela época, usando ervas, usando coisas medicinais, usando amuletos. E esse homem acreditou e cometeu o grande equívoco de abordar Jesus, acreditando que Jesus precisava viajar com ele, que Jesus precisava estar na casa dele, chegar perto do filho dele, diante do filho dele, para poder curar o filho dele. O segundo grande erro que esse homem cometeu
foi que ele acreditava que o poder de Jesus não ia além da morte. Afinal de contas, os curandeiros podiam curar enquanto estava enfermo, mas depois que morria, não tinha mais jeito. E ele fala: Senhor, desce antes que meu filho morra, porque se ele morrer, Senhor, acabou. Só que esse homem, esse oficial do rei, nunca havia se deparado com um homem como Jesus. Ele não estava diante de qualquer homem agora. Ele não estava diante de qualquer pessoa. Preste atenção. Sabe qual que é a realidade de qualquer pessoa, de qualquer homem nessa terra? Ainda que ele tenha uma posição social elevada, ainda que ele tenha uma situação financeira elevada, uma estrutura econômica, sabe o que é igual? Na hora do desespero, na hora da adversidade, eles só podem correr para Jesus. Não tem para onde correr. Eles vão ter que se deparar com a realidade de que existe um Deus que governa a terra. E esse homem então vai até Jesus. Ele vai até diante de Jesus, mesmo cometendo esses dois graves erros. Jesus olha para esse homem. Jesus vê a necessidade de um pai desesperado, e não a curiosidade de um espectador. Ele não foi lá para testar Jesus. Ele não foi lá como um curioso para ver se Jesus ia fazer algo. Ele foi lá com um problema grave que ele não podia resolver. Ele chegou até Jesus com uma necessidade grave, desesperada. Era o filho dele, era a vida do filho em risco. Jesus então vê, mesmo vendo que a fé desse homem estava fundamentada naquilo que ele ouviu, mesmo sabendo que a fé dele estava fundamentada em talvez o misticismo, esse homem chega até Jesus. E ele chega até Jesus, primeiro ponto, primeira coisa, a forma como esse homem vê Jesus. Eu quero compartilhar com você aí pelo menos 3 verdades. Ele olha para Jesus como a maioria das pessoas olham. Ele chega diante de Jesus como se Jesus fosse aquele que fosse resolver o problema. Todos vão atrás de Jesus para resolver o problema. A realidade desse homem não é diferente da nossa. Nós olhamos para Jesus como a maioria olha, aquele que pode resolver o meu problema. Pastor, e ele pode? Pode. Existem problemas, na verdade, que só ele pode resolver. Esse homem vai até Jesus porque ele ouve a fama de Jesus que corria por toda a região. E ele, ouvindo que Jesus estava nessa região, ele vai até Jesus. Agora é interessante que Jesus dá uma resposta ao pedido dele. Jesus responde ele de uma forma que mostra que a fé que ele tem, que Jesus podia curar, não é uma fé salvadora. Jesus já começa a mostrar a deficiência da fé desse homem. Muitas pessoas até hoje, queridos, vão até Jesus com uma fé defeituosa, porque eles vão acreditando que Jesus só vai resolver o problema deles, quando na verdade o propósito de Jesus é muito maior do que resolver o seu problema. Esse homem vai até Jesus, e a resposta que Jesus dá a ele mostra que a fé salvadora ainda não estava no coração dele. Ele deve ter ouvido: olha, já que ele curou um cego, ele pode curar a febre do meu filho. Já que ele curou um aleijado, ele pode, eu vou lá. Eu não tenho nada a perder. Eu preciso ir lá ver se ele pode fazer isso por mim. Talvez é mais um curandeiro que apareceu por aí. Esse homem vai até Jesus como a maioria vai, olhando para Jesus como a maioria olha. Um que resolve o problema para a gente. Mas essa história vai acabar muito melhor do que a cura, muito mais feliz do que a cura. A sua história, meu irmão, com Cristo, ela vai acabar muito mais feliz do que o problema do casamento. A história da gente, a nossa história com Jesus, vai muito mais além do que o vestibular, do que o desejo de casar, de ter uma família. A nossa história com Jesus vai além de curar a sua doença, a sua enfermidade, do carro, da casa, da fazenda. A nossa história com Jesus é além. O que Jesus quer é além disso.
é além da felicidade que essa terra pode proporcionar. A história com Jesus desse homem é além do que ele pode imaginar. A proposta de Jesus para esse homem não era curar o seu filho somente. Primeira coisa, primeiro ponto, esse homem vai até Jesus como a maioria vai. Como alguém que vai resolver o meu problema. Ninguém vem na igreja para criar problema, para arrumar problema. As pessoas vêm até a igreja porque querem resolver os problemas. Elas vão até Jesus porque elas querem resolver os problemas. Segunda coisa, segunda verdade. Jesus deu a ele uma resposta, mas não da forma que ele pediu, mas segundo a palavra dele. Ele traz a sua aflição com a expectativa de que Jesus viajasse com ele 30 quilômetros, de que Jesus fosse a Cafarnaum rogando pelo filho. E a resposta que ele tem aqui de Jesus talvez seria para questionar Jesus. Jesus vira para esse homem e fala assim: olha, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E o oficial rogou: Senhor, desce, Senhor. Ele não questionou Jesus, ele estava aflito, desesperado. Ele não falou: Senhor, eu vou crer, Senhor. Não, ele falou: Senhor, por favor, Senhor, meu filho está morrendo, Senhor, desce comigo. Jesus dá uma resposta nesse homem, que ele poderia ter questionado Jesus, mas diz o texto que ele não questiona Jesus. Ele tem um pedido aflito do coração dele. Ele não questiona, porque de repente uma fé é brotada no coração desse homem. Jesus planta uma fé no coração dele, e essa fé agora faz com que ele não duvide. Ele simplesmente, diz o texto, que ele desce, ele parte. Diz o texto assim: olha, vai, se Jesus teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu dali. Quantas palavras Jesus nos dá no meio das aflições, e nós questionamos Jesus. Nós queremos saber: Senhor, por quê? Deixa eu te falar, querido, quando a fé é plantada no nosso coração, a fé não exige evidências. A fé se agarra na palavra, a fé se agarra na promessa. Jesus fala: eu vou realizar. E nós falamos: mas quando, Senhor? O que eu tenho que fazer, Senhor? De que forma, Senhor? O Senhor não está dando certo, eu não estou vendo o Senhor fazer. Senhor, o que eu fiz? Eu estou em pecado, aonde eu estou errando? Jesus falou assim: não, apenas obedeça a palavra, apenas creia na palavra, apenas se agarre à promessa. Uma fé, uma fagulha de fé acesa no coração desse homem. Ele crê, diz o texto, ele creu na palavra de Jesus e parte dali. Querido, talvez você fale assim: mas pastor, é fácil depois que você vê Jesus fazendo uma multidão de milagres, mas ele nunca fez nada na minha vida. Eu nunca vi nenhum milagre acontecer. Diz o texto que esse homem crê na palavra. Ele entendeu a exortação de Jesus, porque a fé não está fundamentada naquilo que vemos, mas sim na palavra de Deus. Fé é certeza, fé é convicção. Diz um comentarista bíblico comentando a respeito desse texto, de maneira muito apropriada, ele diz: olha, a fé que Jesus deseja ver é uma fé que não exige mais ver sinais, que não exige mais ver prodígios, mas que confia exclusivamente na palavra. A fé em Cristo Jesus por meio da palavra. Se a igreja entendesse isso, meu irmão, não existia mais aqueles que mercadejam a palavra de Deus, que fazem da fé um mercado, que fazem do milagre um mercado, que vendem o peixe. Mas as pessoas não querem a palavra, elas querem os sinais, elas querem as evidências. Mas a fé verdadeira não pode estar fundamentada em evidências, porque senão não é fé. As pessoas querem um sinal.
Desde os tempos de Jesus, os homens pedem sinais, eles querem ver um milagre. Se você não sentir nada, se você não vê o fogo do céu, se você não vê o aleijado levantar, você não crê na palavra. Mas a fé em Cristo Jesus, ela só pode estar fundamentada na palavra. Esse texto trata disso de maneira muito intensa. Você vai entender isso no final. Segunda coisa, Jesus não responde da forma que Ele quer. Jesus não faz da forma que Ele quer, mas faz segundo a sua palavra. Quando você pede algo para Cristo, Ele não vai responder do jeito que você quer, e nem fazer do jeito que você quer, mas segundo a sua palavra. Segundo a palavra dEle, do jeito dEle, da forma dEle, no tempo dEle. E se você não entender, enquanto você continuar resistindo a essa palavra, nada vai acontecer. Por quê, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E você vai passar 30 anos assim, porque afinal de contas você quer um sinal. E Jesus fala, não, eu quero que você creia na palavra. Você fala, Senhor, mas eu quero um sinal. Aí Jesus fala, mas eu quero que você creia na palavra. Mas eu quero um sinal, mas eu quero que você creia na palavra, senão não é fé. O que Jesus na verdade está fazendo é desenvolvendo a fé de um homem, fazendo com que a fé desse homem passe por estágios. Está na hora, meu irmão, de nós termos o evangelho com menos meninice. Um evangelho que está fundamentado na palavra. É o que está escrito, Senhor, e não o que eu penso ou o que eu vejo. Diz, as escrituras nós vamos ficar igual um menino andando de um lado para o outro. Paulo fala, para que não sejais como meninos, levado por todo canto, por todo vento de doutrina. Segunda coisa, Jesus deu a ele uma resposta, mas não como ele queria, mas segundo a palavra. Terceiro ponto, vou ser breve nessa mensagem. A fé cumpriu o seu propósito nesse texto. Versículo 53. O propósito para muitos é a cura. O propósito para muitos é o milagre. O propósito para muitos é o vestibular. O objetivo de muitos é o casamento, é a casa, é o carro, mas para Cristo não. O objetivo de muitos é a realização pessoal, profissional, intelectual, financeira. O objetivo de muitos cristãos é isso, mas para Cristo não. E alguns pastores, alguns pregadores, entendendo o coração do homem, começaram a dar aquilo que o homem quer. Dá, você quer isso, então toma. Você quer a casa, então vem que nós vamos te dar a casa. Você quer o carro, então vem que tem carro. Você quer o milagre, então vem. Você quer casar, então toma a rosa vermelha. Já que você quer o milagre, toma o milagre. Deixe que Jesus seja tirado de você. Se Jesus não for o centro do evangelho, o evangelho não pode ser evangelho. O propósito de Deus não é um milagre em si. Ele não está aqui, meu irmão, para resolver os nossos problemas pessoais. Ele é Senhor, Ele não é servo, Ele é Deus, Ele não é nosso empregado. E as igrejas entenderam que o povo quer isso. Afinal de contas, vamos oferecer uma comida de acordo com a vontade do freguês. Mas Jesus não quer isso, não é o propósito dele. O propósito de Jesus aqui não é um milagre em si. Ele cura, pastor, cura. Ele pode curar? Pode. Pastor, mas é minha enfermidade. Ele pode curar. Ele pode curar hoje, sem ninguém falar nada, sem ninguém orar por você. A fé cumpriu o seu propósito, porque o propósito maior não está nessas coisas. Ele curou o filho do oficial, mas existe algo muito maior do que a cura, muito melhor do que a cura. Diz o texto que esse homem creu em Jesus, e creu ele e toda a sua casa. Ele não só creu, como também pregou para toda a sua família, e eles creram em Jesus. E talvez você diga, pastor, mas preste atenção, ele creu depois que ele chegou diante dos servos dele e falou: a que horas meu filho foi curado? Na hora 7ª, 1h da tarde. E ele então pensou:
1h foi a hora que Jesus disse: teu filho vive, vai. Então você fala: pastor, então já que teve um sinal desse, aí fica fácil de crer. Se Jesus fizesse um negócio desse na minha vida, pastor, eu ia pregar para todo mundo: bem-aventurados os que não veram e creram, diz as Escrituras. Contudo, você não está olhando para o texto da maneira correta. Você não está olhando para o episódio todo. Esse homem não era cristão. Esse homem, deixa eu te dizer uma coisa, uma cura dessa forma nunca havia acontecido naquele lugar. Desse jeito nunca havia acontecido. Uma cura naquela região dessa forma nunca havia acontecido. Esse homem aborda Jesus. Ele chega até Jesus. E a resposta de Jesus tinha tudo para que ele pudesse duvidar dessa cura. Ele podia questionar. E no meio do caminho falar assim: eu perdi minha viagem. Eu não trouxe Jesus comigo. Talvez alguns servos que foram com ele talvez olhasse e falasse assim: olha, meu senhor, nós perdemos viagem, Jesus não veio com a gente, seu filho vai morrer, meu senhor. Mas a Escritura diz que esse homem creu em Jesus e parte dali. Você não está olhando para o episódio todo. Nós não estamos falando de algo comum naquela região. Nós estamos falando de uma cura a mais de 30 quilômetros de distância. Jesus não fez barro, não pegou óleo, passou no menino. Ele não pegou pela mão e falou: levanta. Não, ele estava a 30 quilômetros de distância. Ninguém nunca havia curado dessa forma, porque curandeiro nenhum, homem nenhum podia curar pela palavra. Só Deus pode curar pela palavra. E a grande ênfase aqui, o grande centro dessa mensagem aqui está na palavra. Esse homem, na hora que aborda os seus criados, ele fala o seguinte: olha, os seus criados vêm eufóricos no meio do caminho e falam: seu filho está bem, ele foi curado. Ele fala: como assim? A febre deixou ele. Aí ele falou assim: que horas a febre deixou? Ele poderia ter ignorado, ele já conseguiu o que ele queria, ele já tinha a resposta, o casamento já tinha acontecido. Pastor, achei o marido, pastor. Saiu a aposentadoria, vendi a terra, fui curado, pastor, minha esposa foi curada. Ele poderia ter pego a bênção e deixado para lá, esquecido do relato dele com Jesus, esquecido do momento dele com Jesus, mas ele não. Ele falou o seguinte: me fala aqui, que horas que foi que ele foi curado? Ele falou: na hora 7ª. Ele olhou e falou assim: eu preciso conhecer esse Jesus. Ele curou a 30 quilômetros de distância, ele deu uma palavra, ele creu, foi na palavra, diz o texto. Meu irmão, você precisa entender. Ele percebe que na mesma hora que Jesus disse: teu filho vive, ele foi curado. Perceba que a palavra que saiu de Jesus mostra a divindade de Jesus, porque só Deus pode curar dessa forma. No Antigo Testamento era assim: pela palavra Deus disse: haja luz, houve luz. Pela palavra de Deus disse que faça as constelações, e houve. Pela palavra de Deus disse: separa terra de água, e separou. Só Deus pode realizar pela palavra. A cura só pode ser feita pela palavra. O milagre só pode ser realizado pela palavra. A fé só pode vir pela palavra. A salvação é só por meio da palavra. Eu não sei porque você quer outra coisa. Eu não sei porque nós queremos sinais, se nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Para que sinais? Se nós temos a palavra. É pela palavra que ele cura. É pela palavra que ele salva. É pela palavra que ele edifica. É pela palavra que ele santifica. Por que você quer sinal? Esse homem creu na palavra. E a conclusão é simples nesse texto. Muito simples. Há um estranho contraste nesses dois milagres. No primeiro milagre, uma casa cheia de alegria. No segundo milagre, uma casa cheia de tristeza. No primeiro milagre, Jesus realiza um sinal para que a alegria
permanecesse. No segundo milagre, ele realiza uma cura para restaurar a alegria. Na verdade, querido, pela palavra de Deus, quer seja com alegria, quer seja com tristeza, o final é sempre o mesmo. No primeiro ele mantém a alegria, no segundo ele cura para restaurar a alegria, porque ele precisa cumprir a sua palavra. No Salmo capítulo 30, versículo 5, ele cumpre essa palavra. Ele diz: olha, o choro só pode durar uma noite, comigo a alegria vai vir pela manhã. O choro só dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O propósito de Jesus no final é que você creia na palavra, porque é a única coisa que não vai passar. Os sinais passam, os milagres passam, e Jesus realiza um hoje. Daqui 5 meses, 6 meses, você esqueceu, mas a palavra não pode passar. O milagre aqui apontou para a divindade de Jesus. O milagre mostrou que Jesus era divino, e esse homem creu em Jesus, e não só creu, não só foi salvo, mas foi salvo toda a sua família, porque ele creu na palavra. E nós ficamos tentando levar a nossa família para ver um sinal. Talvez eles creiam. Você não entendeu? Crer no sinal não é crer. Crer na palavra é crer. Esse contraste nesses dois sinais, nesses dois milagres, mostram qual é o final da nossa vida. E talvez sua casa esteja precisando de um milagre, para que a alegria permaneça, como naquele casamento. Ou talvez está precisando de um milagre, para que a alegria volte. Mas você precisa crer na palavra. Então chore sua noite de choro, porque de manhã a alegria vem. Só pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Se você entender isso, você anda um pouco mais, você caminha um pouco mais, você perdoa um pouco mais, você vive um pouco mais, você encoraja um pouco mais, você chora um pouco mais, porque você sabe, a qualquer momento o sol da justiça vai brilhar pela manhã, e a alegria voltará para minha casa, e a alegria voltará para minha vida, e a alegria voltará para o meu lar. Mas Senhor, ainda que eu passe noites sombrias no vale da sombra da morte, eu não posso temer, a alegria virá pela manhã. Como nós cantamos aqui, haverá sempre um novo amanhã preparado para nós. Creia na palavra. Não corra atrás de sinais, nem de prodígios, ainda que eles aconteçam. O Senhor cura o oficial do rei, mas Ele salva esse homem, dando a ele muito mais do que ele pediu ou pensou.